princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é sobre relacionamentos. Eu tenho gravado muito sobre esse tema aqui no canal ultimamente, mas por quê? Porque eu vejo muitas dúvidas. Então eu acho que o jeito mais fácil de responder essas dúvidas é fazendo um vídeo completo sobre determinado assunto, sobre determinado tema. E o tema é: Deus me revelou que é Ele. Mas... esse mais é terrível. Mas para poder começar a explicação de hoje, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Quem escolhe a pessoa certa? Deus ou você? Pode ser as duas coisas. É importante você entender que não existe uma única pessoa certa no mundo para você. Que você não nasceu pro fulano, sabe? Que não, você é destinada ao Felipe. Não, não existe isso. Existe um grupo de pessoas certas, dentro desse grupo, alguém que você vai se identificar mais. E tem gente que é uma pessoa certa, uma pessoa super de Deus, só que o jeito dele, os pensamentos dele, os sonhos dele não tem nada a ver com você. Então, dentro desse grupo enorme de pessoas certas, tem aquela que se encaixa melhor com você, entendeu? Mas quem escolhe? Eu ou Deus? Pode ser as duas coisas. Por exemplo, você viu o Eduardo. Gostei do Eduardo, o Eduardo é bacana. E você vai como uma menina de Deus, vai pedir confirmação a Deus. Deus, o senhor aprova, o que o senhor acha? Mas, por exemplo, se Deus disser, não é o Eduardo, aí você, beleza, o Eduardo não. Aí você continua, Fabiano. Aí você vai, Deus, é o Fabiano? Então você está escolhendo, está vindo pedir aprovação de Deus. Está errado? Não, é assim. Tá bom. Mas tem um jeito mais sábio, que é você deixar Deus escolher. Como assim, Kel? Foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa fase da minha vida que eu não estava mais pensando nisso. Eu estava super estudando, super mergulhada na obra, vivendo minha vida, curtindo minhas amizades. Eu não estava pensando em procurar um namorado, eu não estava olhando, pesquisando, procurando. Eu estava de boa. Eu falei, Deus, traz a pessoa certa. E aí aconteceu, Deus trouxe o Rodrigo, a gente se conheceu, foi acontecendo, foi fluindo, entende? Então eu pedi, Deus escolhe, Deus traz, e Deus trouxe naturalmente. Eu não precisei ficar pesquisando, Deus é esse, e ficar tirando dúvida. Porque imagina, existem milhões de homens nesse mundo. Se todo cara que você for tirar a dúvida, tu vai ficar um tempão tirando dúvida, sabe? É meio desgastante às vezes, porque você fica com expectativa e tudo mais. Então eu acho mais fácil você deixar na mão de Deus, deixar acontecer, deixar Ele escolher pra você. E o que acontece? Tem um versículo em Romanos que diz: o justo viverá pela fé. E esse versículo mudou a vida de uma pessoinha. Sabe de quem? De Lutero. Lutero, um dos reformadores da igreja, pra gente chegar na igreja que a gente conhece hoje. E, gente, a história dele é incrível, dos reformadores também, porque teve mais gente que participou dessa época. Eu acho que é o próximo tema daquela série História da Igreja. Eu tô super ansiosa pra poder montar esse roteiro, porque vai ser incrível, é arrepiante a história, gente. Não percam quando sair, tá? Mas voltando, o justo viverá pela fé. Essa é a vontade de Deus para nossa vida, que nós vivamos pela fé, exercitemos a nossa fé todos os dias. A gente muitas vezes esquece disso, vai do nosso jeito, vai pelas condições, vai pelo que dá, vai pelo que vê, e não exercita a fé. Deus poderia chegar e dar todas as respostas para você? Falar, por exemplo, você está num momento difícil agora da sua vida. Deus falar, não, fica tranquila, filha, mês que vem você vai conseguir um emprego na empresa tal, vai dar tudo certo, e vai não sei o que, não sei o que lá, e você... Deus é Deus, Deus é todo poderoso, se Ele falou que eu vou conseguir, eu vou, e tu ficaria tipo o resto do mês tranquila. Seria maravilhoso se Deus desse todas as respostas. Ele pode dar? Ele pode, mas Ele não faz. Porque a gente tem que viver pela fé. A gente viver pela fé mostra, prova que ela é verdadeira e faz ela se fortalecer e crescer cada dia mais. E nas igrejas, muitas vezes, se você já não passou por isso, deve passar ainda, Deus mandar uma pessoa para falar com você de uma promessa, de uma revelação para a sua vida, até mesmo sobre o futuro. De vez em quando isso aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu era adolescente, chegou o irmão e falou para mim que eu ia entrar em muitos lugares onde as pessoas não conseguem entrar. Na época, eu imaginei entrando numa aldeia de índio para fazer a obra. Olha a mentalidade da pessoa, pra você ver como que eu sempre amei a obra. Imaginei numa aldeia de índio, gente, fazendo a obra, que não sei o que, mas não era bem assim. Hoje eu entendo que a gente está falando de outras coisas. Poxa, eu entrei no curso técnico, eu entrei no ensino médio estadual, eu entrei na faculdade estadual de São Paulo, eu entrei na federal, eu passei um concurso que eu trabalho hoje, então eu entrei em vários lugares. Aí eu, hoje eu entendo o que Deus quis dizer com aquilo. Então Deus faz promessas pra gente e Ele cumpre, isso é maravilhoso. Só que você querer que Deus te revele exatamente quem é a pessoa certa pra você, minha querida, é um pouco de preguicinha, né, minha filha, na fé. É muito fácil você querer saber como é que vai ser.
é um baita de um atalho pra você ficar tranquilo, é fulano. Mas quando uma pessoa vem e fala, eis que te digo, este é o teu varão, eis que te digo, é esse, minha filha, é aquele o rapaz que eu tenho pra você. Quando isso acontece, nossa, 90% das vezes não é de Deus. 90% das vezes é emocional, ou seu ou de outra pessoa. Às vezes é você que sente, é aquele, você que sente isso, sabe? Ou é uma outra pessoa que te conhece ou que não te conhece. Se te conhece, às vezes a pessoa gosta de você, quer o seu bem e às vezes deixa o emocional falar mais alto, fala besteira. Ou é uma pessoa que não te conhece, mas pô, vê, cara, uma menina maneira, uma menina comportada, uma boa menina e vai e fala o que não deve. Isso acontece muito, porque essa parte de relacionamento mexe muito com a parte emocional. Então isso acontece demais por aí. Existem exceções que Deus realmente mostra e fala, sim, e são histórias lindas, mas são a minoria. E eu acho interessante que eu tava falando com vocês agora, eis que eu te digo que é esse, não sei o quê. Esse linguajar, muitas vezes, que se usa, eu acho engraçado, porque tipo assim, hoje, comigo, Deus não fala assim. Porque se você vê a tradução, uma das primeiras traduções da Bíblia que teve em português é Almeida, que é uma linguagem mais rebuscada, desse jeitinho assim. Então, às vezes o conhecimento e visão que você tem de Deus é dele falando desse jeito. Então, se você reconhece ele desse jeito, ele vai falar com você desse jeito. Mas eu não vejo Deus assim, falando desse jeito comigo. Igual ontem, por exemplo. Eu tô de férias da faculdade e eu confesso que eu tava vendo muito série. Porque série tem o Netflix, gente, série é maneiro, né? Eu tava vendo muito e eu comecei a ficar um pouquinho presa, porque se tu não vigiar, filha, tu fica presa. E aí, ontem eu fui no culto, o culto foi maravilhoso, nossa, me acabei de chorar, assisti muita presença de Deus e tal. E eu me senti meio mal, sabe, por estar vendo muita série. Começou a bater uma culpa. E às vezes, cara, eu confesso pra vocês, às vezes eu sou a rainha da culpa. Me bate uma culpa, que é um aperto no peito, minha filha. Aí, tipo, acabou o culto maravilhoso, e depois de um culto maravilhoso daquele, eu me sentindo super culpada por causa das séries. Aí eu senti isso lá no meu coração. Pode parar, eu não conheço, Raquel. Ficar culpada assim? Não, é só desapegar. É só o passar dos dias você ir vendo menos, desapegando, se desprendendo. E pronto, simples assim, não precisa dessa culpa. Eu sou assim comigo no meu coração. Meninas, na mesma hora, pá, a culpa foi embora, eu fiquei em paz. Então Deus falou comigo desse jeito. E pra mim, Deus fala assim, de um jeito bem à minha altura. Porque Deus, ele é, por exemplo, sabe aquele adulto que quando tá de pé, por exemplo, falando com outro adulto, ele fala assim, de igual para igual. Quando tá falando, por exemplo, com um jovem, o jovem tá sentado de perna de chinês, assim em cima do sofá e tal, é aquele adulto que senta, e senta de perna de chinês também e conversa de igual para igual, na mesma altura, no mesmo nível. Se for com uma criança, ele senta no chão para poder conversar, olhar no olho da criança e falar da forma que ela entenda. Deus, ele é assim, ele fala da forma que você entende. Então Deus não fala só com essas palavras, com essas linguagens rebuscadas, ele fala da forma que você vai entender melhor. Então Deus, ele é assim, entende? Ele não precisa falar só complicado. Então eu acho engraçado às vezes quando as pessoas se referem a Deus ou quando a forma que Deus fala, né, só desse jeito complicado. Se a pessoa entende daquele jeito, se essa é a forma que ela vê Deus, beleza, nenhum problema, Deus fala também assim. Mas é muito maior do que isso, é muito mais expansivo do que isso, a forma que ele fala com a gente e até com uma criança. Mas vamos voltar aqui ao assunto. A maioria das revelações de é este, é aquele, vem da parte emocional. Infelizmente, gente. Principalmente quando é assim, Deus me revelou que é o fulano, mas Deus me confirmou que é o fulano, mas eu fico assim, Jesus, essa é a questão, não tem mais. Se Deus revelou realmente, não vai ter mais. Quando as coisas são de Deus, elas se encaixam, elas fluem, elas acontecem. Ah, que Deus revelou que é o fulano, mas ele só quer minha amizade. Que Deus revelou que é o fulano, mas ele tem namorada. Que Deus revelou que é o fulano, mas ele não é da igreja. Linda, para de se enganar, fofa, não é assim não. Se Deus realmente revelar alguma coisa, tudo em volta vai ser confirmação, vai fluir, vai acontecer, vai dar certo, os pais vão aceitar, vai dar tudo certo. Se não tá dando certo, minha querida, possivelmente é coisinha do seu emocional. Fora que a menina, a princesa, mal lê a Bíblia,
mal ora, mal vai na igreja, não tem uma amizade com Deus, não tem uma intimidade com Deus. Então Deus do nada vai dizer, esse que é este. Você tem esse nível de intimidade para Deus te dizer quem é o cara para você? Às vezes você nem ora direito. Deus vai revelar para você quem é a pessoa. Para grandes amigos nós contamos grandes segredos. Se você nem é amigo de Deus, como é que Deus vai te contar um segredo desse? Né? Então a gente também tem que colocar o pezinho no chão. Às vezes eu pergunto pra princesa, Deus falou pra você que a pessoa falou que quantos você tem? 14. Se namoro é pra casamento, namoro é uma coisa muito séria, é pra futuro, como que Deus vai revelar a pessoa pra você que tem 14 anos, se você nem acabar o ensino médio, acabou? Entende? Então a gente tem que colocar o pezinho no chão. Eu tava vendo um vídeo da Fabi Bertotti agora há pouco, ela fala que em algumas ocasiões, quando a gente não consegue muito entender o nosso emocional, a gente tem que ser racional. Racional. Pensar realmente com o pé no chão. Peraí, Deus vai me revelar alguém que nem tá na igreja, eu tenho 14 anos? Não, Deus não ia. Então a gente também tem que ser bem racional e conversar com outras pessoas, que você vê, pô, a pessoa é cabeça. Se Deus te revelou alguma coisa, converse com a outra pessoa. E também tem um ponto muito importante. Se Deus usou alguém para te revelar que é o fulano, que é não sei o quê, peça mais confirmações. Não acredite cegamente. Não fica assim cheio de expectativas, não. Peraí, calma, prudência, sabedoria, mulher virtuosa. Aí você pede mais confirmações, sem pressa. Porque o que eu falo desse não ter pressa? Porque a pressa mostra que você está meio desesperada, que você está meio ansiosa, que você está meio carente. E Deus não opera, Deus não está no meio assim. Uma das maiores confirmações que Deus dá pra gente é a paz. Já falei isso várias vezes pra vocês. Então se não for com paz, se for com ansiedade, possivelmente Deus não está nisso aí também. Entende? Então, princesinha, se Deus te revelar alguma coisa, não tem mais. Quando as coisas são de Deus, elas verdadeiramente acontecem da forma certa e você sente a mão de Deus naquilo. Tá bom? Então é isso, princesinhas. Espero muito que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Curtam esse videozinho aqui, tá? Tem 2 vídeos que eu gostaria que vocês vissem, que são quem escolhe a pessoa certa, Deus ou você, vou colocar aqui. E mitos sobre relacionamento, que eu vou colocar aqui, sobre a vida amorosa, que é muito bom você ver, tá bom? É isso aí, espero que vocês gostem. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau, tchau!